Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, estudantes, estudiosos da doutrina, companheiros internautas. Aqui estamos nós, a convite do Núcleo Espírita Francisco de Assis, nosso NEFA, uma casa de amor, de acolhida amorosa, e estamos a convite para realizarmos o estudo desta noite. Vai ser uma conversa. E como sempre fazemos, leremos uma página e em seguida faremos a prece. O título da lição é Sintonizemos com o Bem. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É preciso manter a paz íntima em nossos corações, a despeito das atormentações que trazemos em nosso espírito. Algumas vezes somos detentores daquilo que se chama mediunidade, ou seja, somos capazes de intermediar o pensamento de uma alma para transmiti-lo a outras almas. Nesse trabalho que fazemos, nem sempre somos felizes, porque dificilmente transmitimos o pensamento de almas elevadas. Mas, ao contrário, quase sempre de almas tristes e sofridas. Precisamos, nesses casos, procurar a paz. E já que sabemos ser detentores desse momento de intercâmbio, precisamos desenvolver o gosto pelas coisas de elevação, pelos atos de bondade e tolerância, pela firmeza de caráter e pelo estado de espírito elevado, sempre em transformação para o bem. Se assim o fizermos, transmitiremos somente notícias das almas felizes. Como não desenvolvemos os valores da alma, os superiores valores do espírito, ficamos como aquele rádio que sintoniza somente com assuntos escabrosos, com músicas deletérias ou com palavras que nada servem e a ninguém ajudam. Precisamos, portanto, sintonizar nossa estação com as coisas da elevação. Para isso, caro irmão, cara irmã, nós recomendamos: estudem, orem, trabalhem e controlem-se. Mediunidade é a associação de ideias, e somente através de um controle de qualidade, isto é, somente melhorando a nossa natureza íntima, é que melhoraremos o nosso ser e desenvolveremos os trabalhos com a luz do Senhor. Somente assim seremos capazes de dizer felizes. Ó irmãos, que chegas e nos transmites paz, bondoso amigo, vem. Repito, somente assim seremos capazes de dizer felizes. Ó irmão que chegas e nos transmites paz, bondoso amigo, vem. Quando virmos que a nossa mente está sugestionada por atitudes de revolta, de desprezo, de maledicência ou de ansiedade, não expulsemos ninguém. Ao contrário, façamos uma prece, como que fechando o nosso canal auditivo a essas forças que só querem ver o mal e espalhar a cisânia. Aprendemos que não estamos aqui na Terra senão para espalhar a paz, e nunca a intolerância ou a discórdia. No mais, meus irmãos, que Deus os ilumine, os fortaleça e lhes inspire a alma para o bem. Lembrando sempre que dependerá muito de nós a sintonia com a caridade e com a claridade que emana de Jesus. Muita paz. Que Deus e Jesus ajudem e abençoem
todos nós. Paz, meus amigos. Antônio de Aquino. Esta página é do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, do Centro Espírita Leon Denis, CELT. Com a página lida, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos nós reunidos para mais uma noite de estudo e agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de podermos integrar a equipe de voluntários que realizará e organizará as ideias em torno da temática proposta, Senhor. E, sobretudo, rogamos, Senhor, a bênção para todos nós, para os irmãos internautas que estão aqui conosco, para os companheiros que nos acompanham, Senhor, para que, em meio a tantas bênçãos, Senhor, possamos lembrar da importância da doutrina em nossas vidas, da importância do esclarecimento, Senhor, e do consolo que todos nós temos por entender mais um pouquinho, Senhor Jesus, que a vida continua e prossegue, e jamais morreremos, Senhor, e que encontraremos os irmãos que conosco conviveram, convivem e com certeza conviveremos, Senhor, em outras oportunidades. E também, Senhor, pela possibilidade de podermos intermediar com outras almas, transmitindo aqui na Terra as mensagens, comunicações, Senhor, de grande consolo, de grande ajuda e de grandes esclarecimentos. Muito obrigado por tudo. E assim abrimos o estudo desta noite, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Feita assim a prece, essa conversa com Deus, esse momento em que nós comunicamos a Ele o nosso intuito, o nosso objetivo, mas sobretudo agradecendo a dádiva do momento presente. A mesma página que nós lemos é que vai também servir de base para os nossos raciocínios, né? Para encadearmos as ideias em torno do processo mediúnico. E Antônio de Aquino chama a atenção para o cultivo de valores morais, caso queiramos intermediar com almas boas, almas que já têm um domínio, uma consciência, ou seus valores mais ou menos, ou quem sabe, muito bem consolidados, valores da alma, como a bondade, o amor, a tolerância, a indulgência, o perdão. E ele nos ajuda a compreender a necessidade do estudo, a necessidade do trabalho, a necessidade de estudar regularmente e também de promover a bondade onde ou bem, onde quer que estejamos. Parando um pouquinho para pensar, o cultivo dessas ideias, ela nos possibilitará então que a minha relação com as pessoas, com os nossos irmãos reencarnados, começando no meu grupo familiar, estando casado, estando ainda com meu papai, com a minha mãe, vivendo nesse núcleo familiar, percebemos que a promoção dessa bondade, ela tem uma espécie de uma hierarquia, começando conosco, dentro desse recinto sagrado que é o lar, estando casado ou não casado, ela extravasa para com a esposa, para com o pai, para com a mãe, para com os filhos e filhas, extravasa mais um pouco, ela transborda para os primos distantes, para os amigos, para o meu local de trabalho. Então percebemos que a noção
de caridade, né, ela vai ficando maior e mais intensa, como se fossem círculos concêntricos. E cada vez mais que eu alargo este círculo, dado a minha vontade de crescimento, de desenvolvimento e desenvolvimento com base nas aprendizagens morais, nas aprendizagens que têm por base o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é importante esta introdução para percebermos que Antônio de Aquino chama então a atenção para um aspecto que eu acho importante, que é o autocontrole. Ele diz: controlem-se. Quer dizer, já reencarnamos com pequeninas rusgas do passado, o que ele chama de atormentações. E, não obstante, ou a despeito disso, né, temos a tarefa de, nessa atual existência, exercermos o bem. E isso vai fazer com que a gente consiga não só criar laços de simpatia com os irmãos reencarnados, também com os desencarnados, né, como vai também estender esse laço de solidariedade com todos. Ao fazer isso, ao fazermos isto, a gente também amplia esse círculo de amizade. Quer dizer que, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, eu passarei a ser percebido por esses irmãos, principalmente os espíritos superiores, porque as ondas estão se encontrando. O esforço que eu estou fazendo está conseguindo sintonizar com essas ondas amorosas e que atrairá para junto de mim, para junto dos meus, para junto da nossa casa espírita, esses irmãos mais elevados. Mas, em tese, a gente consegue entender e compreender. Mas, além do entendimento, da compreensão, precisaremos da vivência. E isso se dá especificamente no campo da matéria. Essa romagem física. Tanto que, em um parágrafo, ele vai nos chamar a atenção especificamente quando virmos que a nossa mente está sugestionada por atitudes de revolta, de desprezo, de maledicência ou de ansiedade, de desprezo, não expulsemos ninguém. Ao contrário, façamos uma prece, como que fechando o nosso canal auditivo a essas forças que só querem ver o mal e espalhar a confusão, a cisânia, a intriga. Aprendamos que não estamos aqui na Terra senão para espalhar a paz e nunca a intolerância ou a discórdia. Então, quando ele diz quando, ele nos convoca a termos uma percepção acerca de mim, do que se passa dentro e do momento que surge essas sugestões. Quer dizer, ele nos convoca a mantermos uma atitude que Jesus nos recomendou, que é de oração e vigilância, vigilância e oração. Isto o tempo todo. De modo que, estando atento, saibamos combater o momento em que nascerá este sentimento de revolta, de desprezo. Porque o que nós entendemos quando lemos Joana de Ângeles, né, quando passamos a ler, é que esses sentimentos de revolta, de mágoa, eles meio que criam um todo, né? Eles impedem o nosso raciocínio e não há e nem haverá claridade. Por isso que lá embaixo, mais abaixo, ele vai nos chamar a atenção
para não só a caridade, mas também a claridade, ou seja, para que a gente possa enxergar com muito mais lucidez, com muito mais acuidade e com uma percepção mais apurada, né? E exercitando esse autocontrole, né? Creio eu que estaremos fazendo aquele exercício que a irmã de Fo nos convida em um livro, se eu não me engano, agora esqueci, é o primeiro dela, sobre Reforma Íntima sem Martírio, quando ela nos chama a atenção para ficarmos amigos das nossas imperfeições, né? Porque se eu sou um amigo, eu saberei olhar para todas elas com um certo amor, né? Com compaixão, com alegria, mas sobretudo com o desejo sincero de retificação, né? De mudança. E aí sim, eu estarei apto a perceber o momento das sugestões, né? E até uma outra coisa, apto também a perceber que, nossa, sempre que eu penso isso, ou sempre que alguém fala isso, ou sempre que fulano ou cicrano chega, eu percebo que me altero. Eu vou começar a criar um movimento contrário, né? Que é um movimento de amor, de amorosidade, né? Isso facultará também o amparo, o socorro dessa espiritualidade superior que a todo momento está conosco. Basta uma emissão de um pensamento de paz, um pensamento de bondade, um pensamento em que eu me coloco não só como aquele que quer que passe a mão pela minha cabeça, mas como que quer também acertar, né? E eles perceberão a intenção nossa e virão esse socorro, mas requer exercício. O amor também se aprende, né? O amor também se aprende mediante as vivências no meu dia a dia, desses valores morais que estão adormecidos em nós, né? Esses caracteres que vão formar esse homem de bem. Buscando ampliar ainda mais o conhecimento acerca da mediunidade, eu fui em um Consolador, na questão 382, para entender a definição, não só a definição, mas a verdadeira definição da mediunidade. O que o evangelizador do Brasil, Emmanuel, nos diz aqui? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os percalços e as lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, luz que brilha na carne, na matéria densa.
Só lembrarmos agora de Chico Xavier, de Valdo Franco. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, elemento renovador da posição moral, elemento renovador da posição moral, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, as asas, né? Virtude e da inteligência, a razão e do amor, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na trajetória pela face do mundo. Só acontecerá desde que se encontre ligada aos princípios evangélicos na trajetória do mundo. É como se fosse uma condição necessária e sem a qual não conseguiremos exercer um bom mandato mediúnico, porque não tem buscas de nada a não ser de dar daquilo que Deus nos deu de graça, de colocar a serviço da edificação, do estudo, do consolo. E ainda na questão 387, se nós temos a verdadeira definição, será que médium tem necessidade? Será que médium necessita de alguma coisa? Emmanuel vai dizer, então, não só necessidade tem, mas qual a maior necessidade? A primeira necessidade do homem é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar à grande tarefa doutrinária. Antes, evangelizar a si mesmo, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, uma vez que eu exerço, uma vez que eu coloco ou me coloco como aquele que vai entender os princípios evangélicos, entender a sua vivência, a sua dinâmica, começar esse processo em mim de aperfeiçoar essas potências que nos dormem, né? Fazer com que se desenvolva, cresça esse homem novo, né? E quem sabe a ponto de chegar a dizer como Paulo de Tarso, né? Agora é o Cristo que vive em mim, não sou mais eu, não mais o homem velho, Cristo vive em mim. Então, tão sintonizado estava que ele se identificava com o pensamento crístico, né? Eu acho que nós estamos a caminho disso e não há como separar, esvaziar a mediunidade desse caráter, não à luz da doutrina espírita, já que ela é a reviviscência do cristianismo, né? Ou do cristianismo primitivo, né? E ainda consultando as fontes, né, uma basilar que é o Evangelho, nós nos deparamos com uma pista, o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Falavam com os discípulos. Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus já define a que veio. Kardec analisa. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque
são os que mais necessitam de consolações. Os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista. Não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então vejam quem são os amigos de Jesus, os escolhidos de Jesus, né? Pobres e deserdados. E as pessoas humildes, né? Aqui reconhecem a grandeza do Senhor, né? Que falam como são belos os pés daquele ser que anuncia a paz, anuncia o amor, como são belos seus pés. Então, para falar os pés, eu tenho que me envergar. Me coloco na posição de humildade. Né? E essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Então, como o Espiritismo é como um farol, lança mais luz e ele abre, nos oferece novas perspectivas para a compreensão de um tema tão delicado. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Mas quem são esses na Terra? Quase 8 bilhões, quem são os de maior merecimento? Que critérios eu tenho para apontar que aquele é, aquele sim, aquele não, acolá sim? Que critérios eu tenho? E quem sou eu para dizer isso? Para julgar? Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Está radicada, né, nesse aparelho orgânico de que o homem pode ser dotado como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Saiu aqui um pouquinho. Vamos lá. Só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, trazer a luz, esse farol, para as camadas, para todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico. Então ele leva esta luz, ele ilumina esses grupos, esses perfis, aos retos para fortificar o bem, aos viciosos para corrigir, para apontar as veredas retas. E não são esses últimos doentes que necessitam de médico, porque Deus não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro. Os bons espíritos lhes vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo, de modo vivo, mais vivo do que os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhes coloca a luz, a candeia. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto que com seus próprios olhos, ouvido e com seus próprios ouvidos, e pronunciado com a própria boca a sua condenação. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhes for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos. Então veja que quando ignoramos os princípios evangélicos, tendemos a fazer da mediunidade alguma coisa que
não é aquela recomendada pelo Espiritismo, né? E daí a espiritualidade, percebendo as intenções estranhas, superior, eles se afastam, né? Ficando então entregue o médium aos espíritos malfazejos. Então pensemos que conselhos nos serão dados ou transmitidos, né? Que mensagens estranhas, que comunicações, talvez psicofônicas, ditas de qualquer forma, porque não há uma evangelização daquele médium. Da mesma forma, o Emmanuel, sobre essa questão da privação, né, dessa retirada do processo mediúnico, ele vai também ter uma resposta muito importante ser lida, que é esta aqui, né? A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias de vida. Que circunstâncias são essas? Se é um atributo, se é uma conquista, é minha. Ninguém vai retirar. Mas será que ela pode ser suspensa? Emmanuel responde: os atributos medianímicos são como talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado dos seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos, acréscimos de seus débitos irrefletidos. Então, por isso que a questão é delicada, ela é séria, e por isso que Antônio de Aquino nos chama a atenção para aquele aspecto que ele não só nos convida ao estudo, mas a que devemos orar, trabalhar e controlar-se. Eu achei isso aqui de uma importância, porque ele cria como que um método, né? Estudem, meditem, orem, trabalhem e controlem-se. Quer dizer, é a canalização dessas energias para algo nobre, né? Como se fosse um cano mesmo, canalizar, conduzir um duto em que eu vou colocar essas energias a serviço do bem, a serviço do amor. Eu vou me filiar a uma frente de trabalho que a casa, por exemplo, o NEFA, tem um trabalho lindo nesse momento, tá? Acontece com todas as medidas protocolares, mas quando acontecia fisicamente, que é o serviço da sopa, que era paralelo ao trabalho de evangelização. Então, antes da sopa, tinha um processo evangelizacional, em que nós, os evangelizadores, nos aproximávamos dos irmãos em uma situação apenas econômica e social, com dificuldades inúmeras, mas que nos davam condições de nos ajudarmos. Era uma troca muito bonita. E, mediante esse esforço, a espiritualidade falava por meio dos médios da importância daquela associação, daquele grupamento, daquela troca de ideias, né? E como a casa se tornava enriquecida pela presença desses irmãos, porque é o dia em que a espiritualidade superior mais aparece, né? Porque é um dia de trabalho, de se cansar no bem. Tanto que o querido Antônio de Aquino ainda vai dizer, eu vou repetir, que mediunidade é a associação de ideias. E somente através de um controle de qualidade, isto é, somente melhorando a nossa natureza íntima,
é que melhoraremos o nosso ser e desenvolveremos os trabalhos com a luz do Senhor. Somente assim seremos capazes de dizer, felizes, né? Ó irmãos que chega e nos transmite a paz, bondoso amigo, vem. E é isso. Eu espero ter conseguido também estender esse convite a todos vocês. Venha para o estudo, venha para o trabalho de oração, venha para o trabalho de trabalho. Se candidate a uma frente do bem que a casa tenha e tem e vem realizando, né? E controlem-se, quer dizer, coloquem-se a serviço do bem, coloquem-se a serviço do amor e da paz, e esse esforço será percebido pela espiritualidade superior, que nos momentos mais difíceis e agudos virão em socorro, vão nos socorrer. E que todos fiquemos em paz. Agradeço muito a oportunidade de podermos estar aqui falando, conversando, e faremos agora a prece final. Que vocês tenham gostado, podem colocar seus comentários, podem até nos ajudar com opiniões, avaliando-nos, estamos aqui para isso. Agradeço a paciência de todos vocês e que Jesus abençoe a cada um. Abençoe o lar, cada lar. Abençoe o papai, a mamãe, nossos amigos, e que, como diz Antônio de Aquino, que eu gosto muito dessa frase, que Deus e Jesus ajudem e abençoem a todos nós, paz, meus amigos, Antônio de Aquino. Então, que ele sempre possa nos inspirar para o bem. Vamos à prece. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de realização desse estudo. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Desenvolvemos este estudo, esta conversação simples, singela, mas com um desejo de contribuir, Senhor, para com o conhecimento, direcionando as atenções para os princípios evangélicos à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos que vêm nos acompanhando, pois é por meio dessa troca que todos crescem, todos crescemos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoe a todos os irmãos que sustentam esse trabalho. Aqueles que sofrem, aqueles que estão ainda em hospitais. Abençoe, Senhor, a cada irmão, e fique sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.